Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui para falar para você sobre um assunto polêmico, muito curioso, muito importante, que é a modulação hormonal. Se liga aí, vejam a vinheta, na sequência eu falo para vocês. Bom, o que é então a famosa modulação hormonal? O primeiro ponto a gente entender é que modulação hormonal não é um termo reconhecido pelas sociedades médicas, então teoricamente não existe um tratamento chamado modulação hormonal. Mas o fato de não existir um tratamento reconhecido não significa que ele não exista. Isso também precisa ser salientado. A ideia total da modulação hormonal é que a gente deve individualizar os níveis hormonais de pessoa para pessoa e esquecer um pouquinho aqueles valores de referência que tem nos exames quando a gente pega o resultado do laboratório. Por quê? Em primeiro lugar, a gente tem que entender que quando a gente tem uma faixa de normalidade de exames, a gente tem uma curva, eu vou desenhar no ar aqui, a gente tem uma curva que a gente chama curva U, ou uma curva sino, ou também chamada curva normal, ou curva de normalidade, que é uma curva que tem uma distribuição de todos os dados coletados sobre qualquer coisa que a gente colete. Então, se eu sair daqui do meu consultório agora são 9 horas da noite, eu sair daqui e for lá para a Praça da Sé, entrevistar todo mundo que passar pela minha frente, se eu entrevistar 30, 40, 50, 100 mil pessoas para perguntar sobre uma coisa que seja objetiva, logicamente, né? Ou um exame laboratorial que vai vir um dado bem específico, e eu jogar todos esses dados num gráfico, esse gráfico vai se comportar desta forma, vindo de um valor bem baixo e com muito poucas pessoas que tenham, sobe rapidamente até a grande maioria das pessoas ficarem no meio de um valor bem alto, e depois cai de novo com valores bem altos, muito mais altos que os outros, mas também com muito poucas pessoas que tenham. Isso serve para tudo na nossa vida, por isso que é chamado de curva de normalidade. E quando a gente está pensando em hormônios, a gente também tem essa distribuição. Só que uma coisa muito importante a se entender é que todos os dados coletados são normais. Então, desde aqui de baixo até lá, valores estratosféricos são normais. Só que eles são normais para aquela pessoa, para um indivíduo, e não para a população. E quando a gente faz um exame, estratifica um exame de um mínimo ao máximo normal, a ideia é que eu pegue os 95% das pessoas que estão dentro de um valor de repetição. E aí eu excluo os 2,5% mais baixos, os 2,5% mais altos e fico com os 95% centrais das pessoas, e aí eu tenho uma faixa de normalidade. É excelente o raciocínio, mas ele tem algumas limitações. Porque já de cara a gente sabe que 5% das pessoas vão estar fora destes padrões. Para quem atende uma pessoa ou outra, isso não vai fazer diferença nenhuma. Agora, para quem tem um consultório cheio, que atende pessoas uma atrás da outra, tem um fluxo muito grande de atendimentos, é muito importante estar atento que muitas das pessoas que vão sentar na frente deste médico, elas estão fora desta curva. É uma coisa muito importante. Outra coisa muito importante que a gente tem que entender é que uma coisa é estar dentro da normalidade. Outra coisa é estar dentro do melhor para aquela pessoa especificamente. Então, para algumas pessoas, um valor normal mais baixo não é o suficiente para uma boa qualidade de vida. Então, a gente busca valores mais altos, mas ainda dentro da normalidade. E aí vem o raciocínio da modulação hormonal. Se eu tenho uma faixa ampla considerada normal, eu vou buscar que os meus pacientes, à medida da necessidade, fiquem do meio da faixa de normalidade para cima. Porque do meio para cima, o que eu vou ter vai ser sempre
benefício pelos artigos publicados recentemente. Recentemente, que eu digo, é de 10 anos para cá, não é de 1 ano para cá. Então, uma modulação hormonal bem feita, ela vai levar em consideração não só o resultado dos exames, mas as queixas das pessoas. Cada tipo de hormônio que eu for raciocinar, eu tenho que avaliar claramente e objetivamente as queixas ou não relacionadas a este hormônio. Disparado, o hormônio mais modulado por aí é a testosterona. E quando a gente fala de testosterona, a gente não pode separar homens de mulheres, como classicamente se faz, achando que homens e mulheres são indivíduos completamente diferentes e que as queixas de um não podem ser as queixas do outro. É até cruel de se falar, mas a sociedade costuma lidar com a sexualidade feminina de uma forma muito diferente da sexualidade masculina. Só que isso é só um ponto da avaliação da testosterona, de praticamente 10 pontos diferentes. Mas mesmo se a gente se apegar a este único ponto, faz sentido a gente avaliar homens e mulheres da mesma forma. Por que a sociedade considera que uma mulher com uma libido mais baixa é normal e um homem com uma libido mais baixa não é normal? Por que isso é considerado normal? Por que é considerado regra? Não deveria ser considerado. A gente deveria considerar que o nível de libido deveria ser otimizado tanto para homens quanto para mulheres. Seja otimizando por causa de uma modulação hormonal, ou seja otimizando por causa de uma psicoterapia, que muitas vezes é importante, ou através de uma vida de melhor qualidade, com atividade física regular, com uma alimentação mais saudável. Mas a gente tem que buscar um ótimo de qualidade de vida para todo mundo. Inclusive, a gente não pode excluir desta qualidade de vida a vida sexual de uma pessoa. É lógico que vai muito além disso. A gente fala de foco, concentração, raciocínio lógico, memória, qualidade de sono, disposição, tudo isso sendo afetados claramente pelos níveis circulantes de testosterona. Algumas coisas que poucas pessoas sabem é que, por exemplo, níveis baixos de testosterona são vistos em 2/3 dos pacientes com diagnóstico de depressão. E a grande maioria deles tem melhora dos sintomas quando tem uma reposição de testosterona. Ou seja, por que eu preciso dar remédio para depressão, sendo que eu posso, eventualmente, eu não estou dizendo que isso é regra, nem estou dizendo que o diagnóstico de depressão deva ser feito por qualquer um. Mas eu posso tentar otimizar primeiro o metabolismo dessa pessoa, inclusive com uma modulação hormonal, tentando evitar um tratamento que pode gerar uma certa dependência nesse paciente. Ou pelo menos aquele paciente que necessita do tratamento, que já tem um quadro mais avançado e sem o tratamento pode ter uma consequência ruim, que eu identifique este problema, otimize este problema e tente lentamente retirar as medicações ao longo do tempo. Isso faz sentido, isso é lógico e a gente tem evidência científica que fala a favor disso. Então, dentro de todo o raciocínio da modulação hormonal, nunca se fala de estética. Como muita gente pensa, não, eu quero fazer uma modulação hormonal porque eu quero fazer gominho na barriga. Esquece, não é para isso modulação hormonal e nem vai te dar. Não vai ser essa a consequência de uma modulação hormonal bem feita. Uma modulação hormonal bem feita vai te dar mais disposição, mais foco, mais concentração, um melhor rendimento no teu trabalho, uma melhor relação dentro de casa com esposa, com esposo, uma libido melhor, uma melhor qualidade de sono, uma alimentação mais saudável, porque também a pessoa vai acabar buscando hábitos mais saudáveis à medida que as coisas vão se ajustando dentro do metabolismo. Redução do risco de doenças. A gente tem artigos que mostram que níveis de testosterona otimizados são protetores para eventos cardiovasculares. Então muita gente pensa, usa hormônio vai ter um infarto. Mentira! Se a pessoa estiver fazendo uma otimização dos seus níveis hormonais, ela não vai ter infarto, ao contrário, ela vai ficar protegida. Da mesma forma, um raciocínio muito ruim que muita gente pensa é que usando testosterona vai ter câncer de próstata. Também é mentira, a gente já tem artigos mostrando que pessoas que naturalmente têm níveis de testosterona mais altos têm um risco razoavelmente superior às outras de ter o câncer de próstata.
Não é um risco muito significativo, mas ele é estatisticamente superior às pessoas que têm níveis de testosterona mais baixos. Mas as pessoas que têm níveis de testosterona mais baixos e otimizam esses níveis não aumentam o seu risco de desenvolver câncer de próstata. A gente tem artigos que mostram isso. Então existe muita lenda em volta, né? Vai fazer uma otimização dos seus níveis de testosterona e aí a mulher vai virar homem, vai ficar com voz grossa, vai criar barba, vai ficar careca. Não vai acontecer isso. Isso só vai acontecer se os níveis de testosterona passarem muito dos níveis superiores da normalidade. Só vai acontecer isso se a gente tiver o dobro, o triplo do limite superior. Se os níveis se mantiverem nos níveis ótimos, isso não vai acontecer. A gente vai ter um ganho de qualidade de vida. É lógico que a gente não pode pensar como uma receita de bolo. A pessoa vai vir aqui, eu vou pedir exame, os níveis vão estar do meio para baixo, eu vou dar uma receita e vai ser tudo bem, a pessoa vai começar a viver no paraíso. Não é bem assim. Tem pessoas que realmente aquele nível mais baixo é o ótimo delas. E se eu não fizer uma anamnese, né, uma consulta médica adequada para avaliar isso, aí eu posso realmente causar algum tipo de transtorno transitório para esta pessoa. A outra vantagem da modulação hormonal é que ela é efêmera, então qualquer coisa, qualquer situação que se torne não insustentável, mas que se torne prejudicial de alguma forma, a gente suspende a modulação e em poucos dias tudo volta à normalidade. Então também é uma coisa muito boa que a gente pode fazer. E é lógico também que não se limita à testosterona. Um outro hormônio muito modulado é o hormônio do crescimento, o GH, que muita gente acha que só é utilizado em crianças para crescer ou então em adultos para ganho de qualidade física. Isso não é verdade. O GH, o hormônio do crescimento, ele também pode ser modulado para níveis ótimos. E a gente também tem artigos mostrando que a gente tem diminuição do risco de doenças, inclusive de cânceres, quando a gente otimiza os níveis de GH. Ainda não é contundente a literatura, a gente ainda não tem uma literatura definitiva que afirme que isso é verdade, mas parece que níveis baixos de GH têm um risco tão grande quanto níveis altos de GH em causar câncer em uma pessoa. Então faz todo sentido uma pessoa que tem deficiência de GH que a gente melhore esses níveis para que ela tenha um ganho de qualidade de vida e que ela tenha uma diminuição de risco de doenças. Paralelo a toda essa conversa de modulação hormonal, a gente tem que levar em consideração sempre que precisa de um acompanhamento médico. Modulação hormonal não pode ser feita por nenhum tipo de outro profissional. Nenhum. Nutricionista, dentista, educador físico, não importa o quão essa pessoa se ache capacitada a trabalhar com hormônios. Hormônios são exclusivos de médicos, esse tipo de tratamento exclusivo de médico. E além disso, os outros profissionais da saúde, apesar de não estarem diretamente envolvidos com modulação hormonal, eles também são muito importantes. Então é importante que a gente mude o padrão de vida daquela pessoa, que ela pratique atividade física, e aí o educador físico é muito importante, que ela tenha uma dieta saudável, e aí o nutricionista também é muito importante. Então é importante que haja um conjunto de fatores e não vire simplesmente uma venda de receita de hormônios. Não é tão simples assim de lidar. Diariamente eu recebo no meu consultório pessoas que receberam tratamentos hormonais ditos modulação hormonal e que na verdade eram tratamentos totalmente errôneos e que levam um certo tempo para a gente corrigir. Muitas vezes a gente leva aí 3, 6 meses para só resolver os problemas que adviram dessa, digamos, pseudo-modulação hormonal. E aí depois a gente busca a otimização metabólica depois de tapados os buracos, digamos assim. Então não é tão simples. É bem interessante a gente entender o conceito, que todo mundo entenda que tem benefícios para a saúde sim. Até hoje, quando a gente trabalha dentro dos limites da modulação hormonal, a gente não tem nenhum tipo de artigo que diga que aumenta o risco de alguma doença, de alguma situação importante. Então é algo que faz sentido ser de domínio médico,
né? E faz sentido que a população também entenda que é para o seu próprio bem. Eu vou mostrar aqui no computador, e a câmera vai fechar para vocês verem, alguns exemplos de indicação de modulação hormonal. Eu vou mostrar 2 exemplos de hormônio de crescimento e um exemplo de testosterona em homens. Então, se a gente for olhar aqui, a gente tem um primeiro exemplo de um homem de menos de 30 anos que vem com uma testosterona que está abaixo da metade da curva de normalidade. A curva de normalidade deste laboratório específico é de 165 a 753 de testosterona total. Tem laboratórios que vão de 200 a 900, fora do país é aceitável até 1.200, 1.300 em muitos países. Então varia muito a curva de normalidade e isso é muito importante. Porque se existe essa variação de curva de normalidade, isso significa que a gente também tem uma margem maior de trabalho. Se fora do país é considerado normal 1.200, 1.300, o meio da curva vai estar mais acima, começando em 400. Já mostra que assim, a curva é imensa, né? De 200 a 900 ou de 400 a 1.200. Não dá para aceitar que uma pessoa com 400 de testosterona e uma com 1.200 ela vai ter a mesma qualidade de vida. Isso vai acontecer em 1 milhão de pessoas. A grande maioria das pessoas vai ter uma qualidade de vida muito melhor, mais perto dos 1.200 do que mais perto dos 400. Mas se a gente fizer a mediana, né, ou a média dos níveis, a gente vai ter, basicamente pelo mundo todo, algo entre 500 e 700 de testosterona como sendo o meio da curva. Então, se a pessoa estiver abaixo de 500, indiferente de onde eu tiver, esse nível vai estar baixo. E aqui, esse paciente, ele se apresenta com 490 de testosterona total, ou seja, abaixo dos 500, e com 11,4 de testosterona livre. E aí, para este laboratório, é de 3,4 a 24,5 de testosterona livre, o que fica ainda bem pior, né? Porque o meio da curva aqui ficaria em 19, e aí está com 11,4, ainda mais abaixo a testosterona que é a que age no nosso corpo, que é a testosterona livre. Então é um paciente que tinha queixas muito claras de alterações de sono, de foco, de concentração, irritabilidade, muita irritabilidade, e que teve, ao longo dos meses de modulação, um ganho de qualidade de vida muito grande. E isso que a gente vê claramente no consultório. Cada vez que uma pessoa começa a modular os seus hormônios da maneira adequada, a cada consulta, sempre uma das perguntas é sempre a mesma. Vamos continuar? Vamos seguir com a testosterona? Vamos seguir com o hormônio de crescimento? Porque a pessoa se sente muito bem. E ela percebe que não tem efeitos colaterais relacionados a isso, e a gente acompanha com exames laboratoriais muito frequentes para mostrar, olha, tu não está aumentando o teu risco, teus mediadores inflamatórios estão baixos, não está aumentando o risco cardíaco, a avaliação cardiológica está sempre ótima. Então a gente acompanha isso de uma maneira sequencial, mostrando que é seguro de ser feito e que não incorre em risco para a pessoa. O segundo caso é de uma mulher de 36 anos, uma mulher de 36 anos que apresentava uma grande queda de disposição e de rendimento no seu trabalho e na sua vida pessoal. E aí nos exames não havia um déficit significativo de testosterona, mas os níveis de GH dela, que a gente avalia pelos níveis de IGF-1 ou somatomedina C, não estavam próximos do limite superior. Eles estavam sim acima do meio da curva, mas não estavam próximos do nível superior. E este exame que eu estou colocando aqui para vocês verem, que é no valor de 145, já é modulado. Né? É que eu não consegui achar o primeiro exame dela, o exame anterior, que era um exame próximo de 100. Então, ele até estava ali naquela metade, um pouquinho abaixo da metade, mas teve um grande ganho de qualidade de vida quando a gente subiu para o nível de 145, um pouco mais próximo do limite superior, que é 222
para a idade dela. E o terceiro caso é uma outra mulher, uma mulher de menos de 30 anos, que tinha queixas de ganho de gordura corporal rápido, de queda de qualidade de vida, irritabilidade, dificuldade de concentração, dificuldade de foco, queixas multi-hormonais e que mostrou um nível de IGF-1, de somatomedina C, muito próximo do limite inferior, praticamente uma deficiência real de hormônio do crescimento. Essa paciente também teve uma melhora muito substancial quando começou a modular, quando começou a melhorar. Eu ainda não tive o retorno dela, por causa de pandemia, acabou tendo uma dificuldade, mas à distância, né, eu tive uma consulta por telemedicina, ela me mostrou um ganho de qualidade de vida, ela referiu que se sentia muito melhor, começou a perder peso, começou a ter os resultados tanto profissionais dela quanto pessoais que ela sempre trabalhou para ter e não conseguia ter. Eu não tenho os níveis atuais porque por conta de pandemia, uma paciente que não é de São Paulo, ela não fez os exames de acompanhamento. Mas só de ter o feedback de que ela teve esse ganho, essa melhora substancial, a gente vê que o tratamento foi assertivo. E esses 3 casos foram 3 casos aleatórios que eu peguei aqui um pouco antes de gravar o vídeo com o Ítalo, para a gente jogar e ter um exemplo para mostrar para vocês, mas é o meu cotidiano. Todo dia eu lido com pelo menos 2, 3, 4 pessoas que têm algum tipo de deficiência que a gente precisa modular, que a gente precisa melhorar. Para fechar o vídeo, eu queria só que vocês entendessem que quando a gente modula um hormônio, a gente não modula só ele, a gente acaba modulando o metabolismo como um todo. E para vocês entenderem a importância da modulação, por exemplo, da testosterona, muita gente pode pensar, poxa, mas não quero mexer com isso, eu tô bem. Uma mulher pode pensar, não, imagina, testosterona é hormônio de homem, né? O que não é verdade, né? A testosterona, ela é responsável pelos caracteres secundários masculinos, né? A dihidrotestosterona, na verdade, não a testosterona propriamente dita, mas as mulheres também têm testosterona circulante, ela é fundamental para o metabolismo. E a deficiência de testosterona, mesmo quando ela é relativa, ou seja, os níveis são normais, mas os sintomas da pessoa mostram que a deficiência de testosterona existe, interfere com a atividade da tireoide. E aí a gente tem pessoas que têm níveis de hormônios tiroidianos normais, mas esses hormônios não conseguem funcionar tão bem quanto deveriam. E a gente tem até um termo para isso, que é Euthyroid Syndrome, que é a síndrome do eutiroidiano, né? A pessoa que tem tireoide normal, mas que está doente. Então prestem atenção, lidem muito bem com a questão hormonal de vocês, procurem profissionais que saibam fazer a modulação de forma adequada, para que vocês também não aumentem nenhum risco na vida de vocês. E estou aqui à disposição para tirar toda e qualquer dúvida de vocês. Deixem os comentários, deixem o joinha, ativem o sininho, venham participar da família aqui do Instituto, participem com a gente de todos os vídeos, conto com vocês. Beleza? Até mais!